Nas reuniões eu sempre costumava comungar sobre tudo exatamente como eu entendia. E me sentia realmente livre. Mas desde que me tornei líder de equipe, me sinto nervosa nas reuniões. Sempre me preocupando se minha comunhão será boa. E se os irmãos pensarão que não estou à altura do meu dever e me menosprezarão. Tenho me sentido inibida e muito deprimida. Soube que você passou por algo semelhante no passado. Como você passou por isso? Eu fui eleita líder da igreja em junho passado. Na época, fiquei entusiasmada. E achei que os irmãos e irmãs deviam me ter em autoestima. E que o fato de eu ter recebido tantos votos significava que eu era melhor que os outros. Eu disse a mim mesma que tinha que trabalhar muito para cumprir bem o meu dever. Para que os irmãos e irmãs vissem como eu era capaz. Eu não estava familiarizada quando comecei com o trabalho da igreja. Por isso, dei muita atenção a ouvir e lembrar coisas, enquanto trabalhava com a irmã que já conhecia mais. Eu pensava o tempo todo. Já que agora sou uma líder de igreja, tenho que fazer um bom trabalho e alcançar algumas coisas para fazer jus ao título de líder. Não posso ser alguém que não faz o trabalho prático e cobiça os benefícios do status. Como eu poderia mostrar meu rosto depois disso? Também refleti sobre como cumprir bem o dever. Eu estava encarando os irmãos e irmãs de toda a igreja. Alguns já cumpriam o dever há anos e entendiam mais princípios da verdade do que eu. E se eu tentasse ajudá-los com seus problemas, mas não identificasse a raiz nem compartilhasse uma senda de prática? Pensariam que eu era incapaz? Que eu não era apta para deveres de liderança? Eu sentia que ter comunhão no nível mais alto do que o deles era crucial para uma líder. Por isso, eu não tinha tempo a perder para me equipar com a verdade. Para que, quando enfrentassem problemas, eu estivesse pronta para ajudá-los. Então, veriam que eu possuía um pouco da realidade da verdade que estava indo bem como líder da igreja. Assim, além de estar ocupada com a obra da igreja, eu também lia algumas das palavras de Deus, sempre que me restava algum tempinho. E mesmo que me lembrassem quando estavam prestes a ir para a cama, está ficando tarde, deveria dormir. Eu não me sentia cansada. E muitas vezes trabalhava até tarde. E embora eu me esforçasse muito para preparar as reuniões, ainda não me sentia confiante com os irmãos e com as irmãs. Certa noite, a irmã com quem eu trabalhava disse que nos reuniríamos com a equipe evangelística. Isso me deixou tão nervosa que pensei. Os irmãos e irmãs dessa equipe são crentes há bastante tempo. Eu sou nova no dever de liderança. Eu não entendo o tipo de problemas que eles enfrentam em seu trabalho evangelístico. Se mencionarem problemas sobre os quais não posso falar, eles acharão que eu não sou boa em meu dever? Isso não arruinará minha imagem de líder? Não. Um preparativo é melhor do que nenhum e devo aproveitar esse tempo para me equipar com verdades relevantes. Mas como não consegui entender tudo em tão pouco tempo, fiquei agitada. Eu fiquei procurando por isso e por aquilo no computador. Uma coisa agora, outra coisa no instante seguinte. Minha mente estava toda emaranhada e eu não conseguia entender nada. Eu tinha que dormir. Na reunião no dia seguinte, observei a irmã com quem trabalhava comungar sobre a verdade com eles, ajudando-os com os problemas que enfrentavam ao compartilhar o evangelho. Enquanto eu ficava sentada ali sem saber o que dizer, foi muito estranho para mim. Eu pensei, se eu não disser nada, eles acharão que eu sou só uma líder de enfeite? Devo me manifestar. Algumas dessas irmãs já me conhecem. E agora que eu sou líder, eu não deveria poder compartilhar uma comunicação mais profunda? Caso contrário, o que pensarão de mim? Dirão que eu sou inútil? Quebrei a cabeça para encontrar alguma experiência que eu tive que poderia compartilhar. Mas quanto mais nervosa ficava, mais me agitava. Eu não sabia o que dizer. Para que ninguém pudesse perceber que eu não tinha nada a comunicar, ouvi a comunhão da minha parceira com atenção. E assim que ela terminou, eu fiz um resumo daquilo que ela havia dito. Assim eu mostraria que minha comunicação e meu entendimento eram melhores que os dela. E todos veriam que eu estava indo bem.
que estava à altura da posição de líder. Eu sabia que tudo o que eu estava dizendo era o entendimento da minha parceira, do qual eu estava me apropriando. Sabia que era um jeito desprezível de agir. Após a reunião, senti um grande vazio no coração. Sabia que as pessoas, eventos e coisas que eu encontro todo dia são orquestrados por Deus. Mas não fazia ideia de como experimentá-los. Eu não tinha aprendido nada. Esse pensamento me deixou com um sentimento terrível. E até cheguei a me arrepender de ter assumido aquele dever. Durante os dias seguintes era como se um peso enorme esmagasse a minha cabeça. Fiquei confusa, como se não pudesse respirar. Ser confrontada com problemas na obra da igreja, sem saber nem por onde começar, foi muito doloroso para mim. Então orei a Deus. Ó Deus, quero cumprir bem esse dever, mas sempre me sinto inadequada para o trabalho. Não sei o que fazer. Por favor, guia-me para que eu possa conhecer a mim mesma e escapar desse estado. Irmã, como escapou daquele estado? Depois disso, eu me abri para minha parceira e lhe falei sobre o meu estado. Ela me deu uma passagem das palavras de Deus. Retirada de para resolver seu caráter corrupto, deve-se ter uma senda específica de prática. Ela diz: todos os humanos corruptos exibem este problema, quando são irmãos e irmãs comuns sem status. Eles não fazem ares quando interagem ou falam com alguém. Nem adotam certo estilo ou tom em sua fala. São simplesmente comuns e normais, e não precisam de embalagem. Não sentem qualquer pressão psicológica e podem ter comunhão abertamente de coração. É fácil abordá-los e interagir com eles. Os outros têm a sensação de que eles são pessoas muito boas. Contudo, assim que obtêm status, essas pessoas tornam-se altas e poderosas como se ninguém possa alcançá-las. Elas acham que merecem respeito e que elas e as pessoas comuns são feitas de materiais diferentes. Desprezam as pessoas comuns e param de ter comunhão abertamente com os outros. Por que não mais têm comunhão abertamente? Elas acham que agora têm status e que são líderes. Pensam que os líderes devem ter certa imagem, ser mais elevados do que as pessoas comuns, ter mais estatura e poder assumir mais responsabilidade. Acreditam que, comparados às pessoas comuns, os líderes devem ter mais paciência, ser capazes de sofrer e se despender mais e ser capazes de resistir a qualquer tentação. Chegam a pensar que os líderes não podem chorar, ainda que membros de sua família morram, e que se eles tiverem mesmo de chorar, que o façam escondido, para que ninguém veja quaisquer falhas, defeitos ou fraquezas neles. Pensam até que os líderes não podem deixar que ninguém fique sabendo caso se tornem pessoas negativas. Devem esconder coisas assim. Creem que é assim que uma pessoa com status deveria agir. Amém. Amém. Essa passagem me deu uma boa sacudida. As palavras de Deus haviam revelado meu estado. Por que eu tinha tanto medo de me expor em toda a reunião? Por que estava tão estressada? Era porque eu estava tentando elevar a mim mesma. Desde que tinha me tornado líder, eu vinha me sentindo como se tivesse posição e status, como se fosse diferente. Agora, como líder, eu pensava que devia ostentar a imagem de uma líder, que deveria estar num nível mais alto do que os outros. Minha comunicação tinha que ser mais perspicaz. Eu devia enxergar melhor a essência dos problemas e resolver qualquer problema que os irmãos e irmãs enfrentassem em sua entrada na vida. Eu sentia que precisava me destacar dos demais nas reuniões, independente da equipe em que estava, que era a única maneira de ser digna do título de líder. Então, após aceitar essa comissão, eu falava e agia em prol da minha posição em tudo. Eu deixava a desejar em cada aspecto, mas queria disfarçar fingindo ser altiva e tendo comportamentos astutos, tentando roubar a luz da minha parceira, para que brilhasse sobre mim e os outros me admirassem. Sim. Todo dia eu pensava em como manter o meu status de líder, mas nem um pouco em como cumprir bem o meu dever e as minhas responsabilidades. Não estava concentrada no trabalho correto. Como isso poderia ser buscar a verdade e cumprir o meu dever? Isso era buscar e ser controlada pelo status, era tornar-se escrava do status.
Sim. Embora tivesse sido eleita líder de igreja, não passei instantaneamente a possuir estatura incrível, e muito menos a realidade da verdade. Eu ainda era a mesma pessoa. Era somente o meu dever na obra que havia mudado. Isso. Deus queria que eu obtivesse mais treinamento por meio do meu dever de líder, para que eu buscasse a verdade para resolver problemas e fizesse trabalho prático. Sim. Não era para me dar status nenhum. Mas eu me levei ao status de líder pensando equivocadamente que ser uma líder era igual a servir como um funcionário do governo lá fora no mundo, que isso dava status. Essa não era a perspectiva de um incrédulo? Era absurdo. Sim. Entendo isso um pouco melhor agora. Tenho me sentido nervosa e desanimada nas reuniões porque não tenho os motivos corretos em meu dever. Ao permitir que eu assuma essa comissão, Deus está me levando. Mas em vez de pensar sobre como fazer um bom trabalho, como trabalhar com outros, para fortalecer as fraquezas e ganhar a verdade, eu só me concentro em manter minha imagem e meus status pessoais. Isso não é trilhar a senda correta. Sim. Quando estamos abrigando motivos errados em nosso dever, correndo atrás de nome e status, não podemos ganhar a orientação, nem as bênçãos de Deus, nem realizar nada em nosso dever. Além disso, cairemos pessoalmente em escuridão e nossa vida sofrerá. Sim. Irmã, como então abordou essa experiência? É. Depois de perceber isso, eu orei a Deus. Deus, obrigada por teu esclarecimento e tua orientação que me permitiram entender que a razão do meu estado incorreto era minha busca por status. Deus, quero me arrepender e buscar a verdade para resolver esse meu estado. Por favor, guia-me. Amém. Depois disso, li uma passagem das palavras de Deus, em que Deus Todo-Poderoso diz: Certo. Deus Todo-Poderoso diz: as próprias pessoas são objetos da criação. Objetos da criação podem alcançar onipotência? Podem alcançar perfeição e impecabilidade? Podem alcançar proficiência em tudo, vir a entender tudo e realizar tudo? Não podem. No entanto, há uma fraqueza nos humanos. Assim que aprendem uma habilidade ou profissão, as pessoas sentem que são capazes, que são pessoas com status e valor e que são profissionais. Não importa quão capazes se achem, todas elas querem maquiar sua aparência, disfarçando-se como figuras altivas e parecer perfeitas e impecáveis, sem um único defeito. Aos olhos dos outros, querem ser vistas como grandes, poderosas, totalmente capazes de realizar qualquer coisa. Elas não querem ser pessoas comuns, pessoas normais, nem meros mortais. Só querem ser sobre-humanas ou alguém com habilidades ou poderes especiais. Esse é um problema tão grande. No que diz respeito à fraqueza, deficiência, ignorância, tolice ou falta de entendimento da humanidade normal, elas as embrulharão, maquiarão, não permitirão que outras pessoas as vejam e então continuarão a se disfarçar. Elas não sabem quem elas mesmas são. Tampouco sabem como viver a humanidade normal. Jamais agiram como seres humanos práticos. Em sua conduta, se escolherem esse tipo de senda, sempre com a cabeça nas nuvens em vez de estar com os pés no chão, sempre querendo voar, as pessoas estão fadadas a se deparar com problemas. A senda na vida que você escolhe não é correta. Para ser honesto com você, se você fizer isso, então, não importando como você crê em Deus, você não entenderá a verdade e também não será capaz de obter a verdade, porque seu ponto de partida está errado. Amém. Graças a Deus. Quando li isso, me senti como se estivesse face a face com Deus, sendo julgada por Ele. Foi angustiante, principalmente a seguinte parte. Se você fizer isso, então, não importando como você crê em Deus, você não entenderá a verdade e também não será capaz de obter a verdade, porque seu ponto de partida está errado.
Percebi como eram decisivos os motivos de alguém e a senda que trilha em seu dever, que tudo isso determina diretamente se ele pode ou não ganhar a verdade. Se não buscarmos a verdade em nosso dever, se não considerarmos a vontade de Deus e defendermos em vez disso nosso status, não importa quanto trabalhemos ou quanto paguemos em termos de preço, jamais ganharemos a aprovação de Deus. Seremos rejeitados, condenados por Deus. Sim. Deus é santo e enxerga as profundezas do nosso coração e da mente. Depois de me tornar líder, eu só pensava em minha imagem e meu status aos olhos dos outros. Querendo proteger minha posição de liderança, eu sempre fingia escondendo minhas falhas e inadequações para que as pessoas me admirassem. Não era a comissão de Deus que estava em meu coração. Eu estava buscando status, trilhando a senda de resistir a Deus. Como ganhar a obra do Espírito Santo assim? Sim. Isso. A escuridão em que eu tinha caído era o caráter justo de Deus vindo sobre mim. Se não me arrependesse, eu seria desdenhada por Deus. Pensei nos anticristos expulsos da casa de Deus. Eles tinham status e sempre achavam que não eram iguais aos outros. Passaram a cobiçar o status, elevando a si mesmo e se exibindo, lutando para tirar as pessoas de Deus. Praticaram mal e resistiram a Deus e, no fim, acabaram expulsos e eliminados. Sim. Quando me dei conta disso, refleti sobre ter sido controlada pelo status assim que assumi o dever de liderança. Eu vi os deveres num sentido hierárquico. Atribuí um título a mim mesma e me elevei. Pensei que tinha alcançado status e quis me exibir, resolvendo os problemas dos outros para que me admirassem. Eu fui descarada. Esse pensamento fez com que meu rosto ardesse de vergonha. Vi que eu era repugnante. E que proteger meu status diante dos outros dessa forma era competir com Deus por status. Era a senda de um anticristo. Foi então que percebi como era perigoso estar nesse estado. E que se eu não me arrependesse, eu seria punida exatamente como um anticristo. Na verdade, buscar nome e status é trilhar a senda de um anticristo. É muito perigoso. Sim. Irmã, como você resolveu esse problema? Em minha busca e reflexão posterior, li esta passagem das palavras de Deus. Que tal você ler? Sim. Quando não tem status, você pode se dissecar com frequência e vir a se conhecer. Os outros podem se beneficiar disso. Quando tem status, você continua podendo se dissecar com frequência e vir a se conhecer, permitindo que os outros entendam a verdade e realidade e compreendam a vontade de Deus a partir das suas experiências. As pessoas podem se beneficiar disso também, não podem? Se você pratica dessa maneira, então, tendo status ou não, os outros se beneficiarão disso do mesmo modo. Então, o que o status significa para você? Trata-se, na verdade, de um acréscimo de algo adicional, como uma peça de roupa ou um chapéu. Contanto que você não considere como algo importante demais, ele não poderá constrangê-lo. Se você amar o status e puser ênfase especial nele, e sempre tratá-lo como algo importante, então ele o terá sob seu controle. Depois disso, você não vai mais querer conhecer a si mesmo, e não estará disposto a se abrir e se revelar, nem a deixar de lado seu papel de liderança para falar e interagir com os outros e cumprir seu dever. Que tipo de problema é esse? Você não assumiu esse status para si? E você não continuou simplesmente ocupando esse posto, e reluta em abrir mão dele e até compete com os outros para proteger seu status? Você não está simplesmente torturando a si mesmo? Se você acabar se atormentando até a morte, quem terá para culpar? Se, quando tem status, você consegue evitar dominar sobre os outros e se concentra, em vez disso, em como executar bem os seus deveres, fazendo tudo o que deve e cumprindo todos os seus deveres, e se você se enxerga como um irmão ou uma irmã comum, então você não terá se livrado do jugo do status? Amém. 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 As palavras de Deus me forneceram uma senda de prática e entrada. Não importa se eu tenho algum status ou não, devo cumprir corretamente o meu dever. Comungar sobre tudo o que eu entender.
E quando não entender, me comunicar abertamente com os irmãos e irmãs para resolver o problema juntos. Eu estava apenas cumprindo um dever diferente, mas ninguém estava abaixo ou acima de mim. E o fato de eu estar servindo como líder não significava que eu era melhor ou mais capaz do que eles. Mas eu agi como um bufão, carecendo de autoconsciência. Tinha muitas falhas e precisava da ajuda dos irmãos e irmãs. Mas achava que tinha que ser melhor do que eles. Isso era tão arrogante e ignorante. Eu vi que colocar-me lá no alto era algo simplesmente risível. Agradeci a Deus do fundo do coração por me expor por meio dessa situação, permitindo-me ver que eu estava seguindo a senda errada. Então eu orei a Deus. Ó Deus, obrigada por me expor, para que eu pudesse ver como eu me preocupava com o status e que eu estava na senda de resistir a Ti. Não quero permanecer na senda errada. Desejo me arrepender, renunciar à ideia do status, mudar minha atitude em relação ao dever e cumpri-lo de acordo com os princípios da verdade. Amém. Amém. Certo dia, fui para uma reunião de equipe em que 3 irmãos e irmãs cumpriam seu dever por mais tempo do que eu. E alguns já tinham servido como líderes. Tinham compartilhado a verdade comigo e me ajudado com problemas. Então eu me senti um pouco constrangida na reunião. Temia que se minha comunhão não fosse boa e eu não os ajudasse com seus problemas, veriam que eu carecia totalmente da realidade e da verdade e não estava apta para liderar. Não ousei perguntar em que tipo de estado estavam, temendo que diriam algo com que eu não conseguiria lidar. Percebi que estava de novo, tentando proteger meu rosto e meu status. E fiz uma oração para renunciar a mim mesma, com estas palavras de Deus. Se quando tem status, você consegue evitar dominar sobre os outros e se concentra em vez disso em como executar bem os seus deveres, fazendo tudo o que deve e cumprindo todos os seus deveres, e se você se enxerga como um irmão, uma irmã comum, então você não terá se livrado do jugo do status? Amém. Amém. Eu tinha que adaptar minha prática às exigências de Deus. Embora meu entendimento da verdade fosse raso, eu queria me apoiar em Deus e cumprir o meu dever da melhor forma que podia. Sob a orientação das palavras de Deus, ganhei um grande senso de libertação e deixei de me preocupar com o que pensariam de mim. Compartilhei comunhão sobre o entendimento que possuía. Quando ouviram o que eu tinha a dizer, não me menosprezaram nem um pouco. Pelo contrário, disseram que tinham ganhado algo. Graças a Deus. Então, li uma passagem das palavras de Deus que aparecem os princípios que devem guiar a conduta da pessoa. Não importa que dever uma pessoa desempenhe. Alcançar resultados para satisfazer a Deus e ganhar sua aprovação e desempenhar seu dever à altura dos padrões depende das ações de Deus. Se você executar suas responsabilidades, se fizer seu dever, mas Deus não agir e Deus não lhe disser o que fazer, então você não conhecerá sua senda, nem sua direção, nem seus objetivos. O que afinal resulta disso, isso seria labuta infrutífera. Sim. Assim, fazer seu dever à altura do padrão e ser capaz de permanecer firme dentro da casa de Deus, fornecendo edificação para os irmãos e irmãs e ganhando a aprovação de Deus, depende totalmente de Deus. As pessoas só podem fazer aquelas coisas que são pessoalmente capazes de fazer, que devem fazer, e que estão dentro de suas capacidades inerentes. Nada mais. Sim. Portanto, os resultados obtidos em última análise de seu dever são determinados pela orientação de Deus. São determinados pela senda, objetivos, direção e princípios providenciados por Deus. Amém. 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 A leitura das palavras de Deus iluminou meu coração. Vi que todo o trabalho da casa de Deus é feito e sustentado por Deus. E nós, seres humanos, só cumprimos nosso dever na medida em que podemos. Mas sem a obra do Espírito Santo e a orientação de Deus, não alcançaremos nada em nosso dever, por mais que nos esforcemos. Em nosso dever, devemos entender o que Deus exige, assumir um fardo em nosso coração, buscar e praticar a verdade em todas as coisas e trabalhar de acordo com os princípios, para poder ganhar a obra do Espírito Santo e a aprovação de Deus. Amém. Minha posição como líder de igreja só servia para que eu comungasse sobre a verdade para ajudar a resolver as dificuldades dos irmãos e irmãs em seu dever e em sua entrada na vida.
Embora tenha havido tempos em que eu não consegui resolver um problema na hora, eu podia anotar a questão e buscar uma solução mais tarde. Sim. É. E assim, pude perguntar em que tipo de estado estavam e quais dificuldades estavam tendo em seu dever. Quando compartilharam sobre como estavam, eu aquietei meu coração diante de Deus e busquei e ponderei com atenção. E fui capaz de entender suas deficiências e falhas e usar as palavras de Deus para resolverem essas falhas e entrarem. Sim. Eu sabia que isso era inteiramente a orientação de Deus. Fiquei muito entusiasmada e saboreei como é libertador abrir mão do status. Graças a Deus. Essa experiência serviu para me mostrar que eu tenho que corrigir a minha atitude e meu dever. Concentrar meu coração em fazer o trabalho da comissão de Deus. Ah, sim. Sim. Refletindo e buscando como cumprir bem o meu dever e como obter os melhores resultados. Assim eu tinha sido liberta dos laços e das restrições do status. Sim. E pude colher a liderança e as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Depois de sua comunhão, eu também tenho uma senda de prática.